Ananias, olha, tem um homem lá na rua direita, assim, número tal, e ele está esperando que você vá e ore por ele. Senhor, o Senhor sabe o que eles têm feito aos santos de Jerusalém. Vai, ele é um vaso para mim. Vai pregar o meu evangelho aos gentios. Essas mensagens, essas missões que Deus propõe, elas nos tiram do comodismo. Elas chacoalham a nossa estrutura. Dentro de tantos acontecimentos na história de Jonas, nós vamos olhar para ele agora como um missionário, ok? E eu queria só fazer uma leitura aqui do livro de Atos, capítulo 10. Atos capítulo 10, 34 e 35, diz assim: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Amém? Pedro também teve uma visão, e essa visão lhe deixou confuso. Não sei se ele estava com fome, ele pensou que já poderia comer alguma coisa que antigamente não pudesse comer, mas não tinha nada a ver. Ele relutou um pouco em pregar a palavra de Deus a um centurião chamado Cornélio, da guarda romana. Mas no capítulo 11 de Atos, ele entende verdadeiramente a missão. E aí a gente tem um detalhe: Jonas foge de Jope e Pedro parte de Jope para pregar o evangelho. Isso é sair dos termos de Israel para pregar o evangelho. Muitas vezes nós temos que sair do nosso quadrilátero para falar do amor de Deus. Isso significa que o evangelho precisa ser levado a toda e qualquer pessoa. De Jope Jonas foge e de Jope Pedro atende ao chamado, mesmo que relutante, né? E o incomum nisso aí é a dificuldade de entender o conceito de missão. Além daquilo que a gente faz, há um conceito de missão, de sair daquilo, do convencional que a gente faz, para irmos além, onde Deus envia. E por que há tanta dificuldade em entender que o evangelho deve ser levado a todas as pessoas? Jonas, ele simboliza essa dificuldade. Nós temos dificuldades. Nós somos também orgulhosos quando não falamos do amor de Deus. Quando devemos falar e não falamos. Porque achamos que Jesus Cristo morreu somente por nós. E isso é orgulho. É você não falar do amor de Deus àquele que está necessitado, àquele que está aflito, àquele que está no profundo abismo da vida. E a gente deixa de falar. Olha só, Jonas, ele tem uma fuga, ele foge da missão de Deus. Nós fugimos muito de missões. E há de se perguntar, por que ele foge? Há um conjunto de causas. Talvez exclusivismo. Jonas, ele era bem visto, ele fazia parte de uma corte de Jeroboão II. Apesar de não ser um rei temente a Deus.
Mas Jonas previu a prosperidade ali daquele reino e se cumpriu. Então, as pessoas olhavam e diziam assim: esse homem é profeta. O que ele diz, acontece. Então, Jonas tinha muito prestígio. E de repente Deus diz: sai daí e vai pregar lá em Nínive. 800 quilômetros, seja lá quanto, para frente. A um povo hostil. Quem vai pregar? Quem vai falar do amor de Deus para aquele que nos ofende? Para aquele que nos humilha? É assim que a gente pensa. Mas é aí que Deus nos quer. Como assim pregar em Nínive? Capital do Império Assírio? Talvez Jonas tivesse naqueles dias, naquele momento, ele tivesse feito uma leitura da situação, ou talvez uma revelação profética de que aquele povo seria hostil a eles mais para frente. E aí você diz assim: eu vou pregar para esse povo que vai fazer o meu povo sofrer? Essa era a visão de Jonas. Então ele foi o oposto do que Deus pediu, do lugar que Deus pediu para que ele fosse. Era uma missão incômoda da parte de Deus para Jonas. Como muitas vezes a gente pensa que Deus também é incômodo para nós. Eu estou tão bem aqui, para que eu vou ir para lá? Está tão gostoso aqui no convívio com os irmãos, os domingos. E Deus quer que eu vá para um outro lugar. Eu não conheço ninguém. E eu tenho que pregar. Veja bem, não estamos aqui justificando Jonas. Estamos tentando entender o que Jonas viveu, o que se passava na cabeça dele, porque isso é o que passa com a gente também. Muitas vezes, a fuga de Jonas representa a nossa fuga, porque fugimos de missões, fugimos de desafios que Deus coloca em nossa vida. A gente não quer se preocupar, não quer ter trabalho, não quer ser importunado com aquilo. Então a gente foge das missões. E aí é que está o desapego das missões. Quem é que quer perder o prestígio? Ninguém. A beleza da Bíblia é mostrar esses homens como eles eram. E quando nós olhamos para eles, é o que Deus quer dizer: olha como ele era. Olha como era Jó, justo, íntegro, reto, temente a Deus. Quem de nós tem tanta qualidade assim? Mas a Bíblia era franca. Ela mostra as fraquezas, ela mostra as dúvidas, né? Tanto positivo como negativo daqueles homens. E a gente também tem o nosso lado positivo e negativo. Só que a gente gosta de mostrar aos outros o nosso lado bom, positivo. Sempre. Quando nos convém. E a gente precisa mostrar também a nossa fraqueza. Irmão, ora por mim. Eu tenho uma missão para fazer. Deus me chamou. Ora por mim. É fraqueza? Irmão, eu estou com dúvida. Preciso sanar minha dúvida. E ele te dá uma palavra, da palavra de Deus. A Bíblia não criou nenhum super-herói espiritual, porque senão ela falaria somente do lado positivo. Fala da fraqueza, das dificuldades, das omissões. Isso tudo tem a ver com a gente.
Jonas talvez, no meu entender, tivesse a maior descrição de todas, assim, relacionado a nós. Mesmo porque essa descrição dele, ela ia além do que missão, do que viver como profeta. A relutância de cumprir. Isso não tem nada a ver conosco. A relutância de entender a palavra, a negação de entender a palavra do Senhor, de levar a mensagem a quem necessita. Porque falar ao irmão que está do lado é muito fácil. Eu te perdoo, te amo em Cristo. Mas para alguém na rua que você não conhece e fala assim, eu te perdoo, eu te amo. Como é que você me ama? Te amo em Cristo. Ou para alguém e fala assim, você conhece a Cristo? A gente tem que ter um evangelho ousado. A falar com franqueza mesmo. O evangelho não pode ser algo superficial. Olha, você precisa mudar, porque para ser salvo. Não, arrependa-se, converta-se, seja submisso. O evangelho tem que ser assim. Deus deu uma missão a Jonas e Jonas seguiu um caminho contrário. Ele jamais cumpriria essa missão com aquele estado de espírito. Muitas vezes, do jeito que nós estamos, nós não podemos realizar nada no reino de Deus. Se não estivermos entregues às mãos do Senhor, nada vamos conseguir fazer. Todas as vezes que nós não cumprimos a missão, porque todos nós temos uma missão, quando não cumprimos esta missão, é um indicativo de que estamos em oposição aos caminhos de Deus. Não tem como pregar o evangelho estando em oposição a Deus, aos princípios de Deus. Aquilo que Deus tem falado. Jonas, vá a Nínive. Eu não vou. Senhor, eu vou levar a mensagem. Eu vou por outro lado. Vou fazer do meu jeito. E não é assim, não funciona assim. Deus, se ele não estiver à frente de tudo, nada acontece. Agora, quando a gente se converte aos caminhos de Deus, é certeza que a omissão aconteça. Por quê? Porque Deus está à frente e ele está dando todas as estratégias para que aquilo se cumpra. Qual é a finalidade da missão? Salvar vidas. Deus, em Ezequiel, ele pergunta, tenho eu prazer na morte do ímpio? Antes, não desejo eu que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Deus pensa na salvação do homem. E quando cumprimos a missão, nós somos salvos também. Porque essa relutância de seguir a missão é que nos tira do plano. Só existe missão se houver conversão genuína. Jonas estava indo a um caminho oposto ao de Deus. E o que Deus fez? Deus armou uma tempestade, chacoalhou aquele barco, mexeu com a estrutura de Jonas para que ele acordasse, despertasse
E Efésios diz: desperta, tu que dormes. Então Deus mexeu com a estrutura de Jonas. E depois de chacoalhar a vida de Jonas, ele o joga ao mar. Veja bem, muitas vezes a gente vive uma vida inerte. Apesar de vir à igreja, vir à igreja, vir à igreja. Mas Deus muitas vezes precisa chacoalhar o nosso barco da vida para nos despertar para algo novo. Porque o dia do Senhor está cada vez mais próximo. A Bíblia relata o processo descendente de Jonas. Ela diz que Jonas desceu para Jope, e aí depois Jonas entrou no barco e desceu para o porão e dormiu, e de repente depois foi jogado ao mar e desceu às profundezas do abismo. O que isso representa? Representa de que essa é uma vida quando nós nos esquivamos do plano de Deus. Vamos caindo, 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 caindo. É a vida de um homem sem Cristo. Quando vamos na direção de Deus, o processo de trabalhar em prol do Evangelho, de levarmos pessoas ao conhecimento da verdade, é um processo quase que natural, porque estamos na rota de Deus. Jonas não teve medo de declarar àqueles homens: sou hebreu e temo a Deus que fez os céus, o mar e a terra. O que isso quer dizer para nós? Que nós temos uma identidade. Somos cristãos. Tememos a Deus, Deus Criador. E só muitas vezes de você fazer essa afirmação, você pode mudar a vida de alguém. Jonas, você não ora? Ele foi orgulhoso e não orou. Mas, quando ele diz isso, a Bíblia relata que aqueles homens se converteram. Porque viram um Deus majestoso que move o universo para salvar vidas. Cria tempestades, cria redemoinhos, cria situações que nós não compreendemos, que só Deus pode fazer para salvar vidas. E então aqueles homens jogam Jonas para o mar, e aí vem o grande peixe e o traga. Muita gente até duvida disso e faz de desentendido sobre essa passagem, porque muita gente, quando diz assim que não crê que o grande peixe tragou a Jonas e que Jonas ficou ali 3 dias no ventre do peixe, é como se a pessoa dissesse que não acredita na palavra de Deus. É como se a pessoa dissesse que não tem poder. É como se dissesse que Deus não é onipotente. Mas isso tem tudo a ver com o que as pessoas pensam da palavra do Senhor. Eu, por exemplo, sempre digo que acreditaria na palavra de Deus, mesmo que ela me dissesse que Jonas engoliu o grande peixe. É real ou não? É real. É real porque Jesus certificou Mateus 12:40, quando ele dá o exemplo de Jonas.
E Jesus jamais se faria uma citação de algo fictício a respeito de si próprio, de si mesmo. Então, essa é a comprovação. Quem se aproxima do Evangelho precisa ter fé e entender que tudo que Deus colocou na palavra dele é real e nos revelou para a salvação. Isso tudo é a ação de Deus, que opera em todas as coisas, move todo o universo, tudo em prol de uma vida. Antes da gente pensar que estava acontecendo dentro do grande peixe, a gente precisa pensar o que estava se passando dentro de Jonas. Jonas havia fugido, como muitas vezes a gente foge. Tenta, né, pelo menos fugir da presença de Deus, o que é impossível. Pelo nosso próprio orgulho. Orgulho que temos, muitas vezes exacerbado. Assim como o de Jonas. Quando uma pessoa está em pico de orgulho, não é capaz de orar. Jonas não queria orar. Muitas vezes alguém fala assim, ora pra gente. E é assim que acontece. Vai segurando, não ora, não ora, não ora, não ora. Mas quando a gente menos espera, quando Deus está chacoalhando o nosso mar da vida, quando Deus está estremecendo as nossas bases, a nossa estrutura, é que a gente então resolve orar. Como Jonas orou. Na oração que acabamos de ler. E nessa oração é que nós podemos ver que Deus é grande, que Deus é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares. E aquilo que o Senhor fala se cumpre. Ele só quer que nós sejamos submissos à sua palavra. Atendendo ao seu pedido. Porque vidas precisam conhecer ao Senhor. Vidas precisam sentir esse amor de Cristo. Não é bom sentir o amor de Cristo? Nós sentimos. Nós vivemos, nós respiramos esse amor de Cristo. E muitas pessoas não conhecem isso, estão no profundo abismo. Na oração de Jonas, ele diz na minha angústia, quando ele percebeu que ele errou, quando ele percebeu que ele virou as costas para Deus, e isso é impossível, não adianta. O Salmo 139 diz, mesmo nas profundezas da terra, a tua mão está ali, me socorrendo. Me lançaste no profundo abismo. Quantas vezes a gente não está em situações que a gente se sente tão pequeno, tão no fundo do poço. E a gente às vezes se esquece de dobrar o joelho e falar com Deus. Lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, a saudade de fazer a missão, a saudade de voltar a congregar com os irmãos. Desci até as fontes dos montes, os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Aqui está, só nesse versículo, a nossa salvação em Cristo. Quando todos pensaram que ali sepultado ele estava
eliminado, ele levantou da sepultura para nos resgatar. Jonas, então, nessa oração, ele vê que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas. Ele vê a sua pequenez, e então ele agradece, ele louva ao Senhor, e deixa muito claro para nós: ao Senhor pertence a salvação. Então, que todos nós, quando olharmos para a vida de Jonas, um livro tão pequeno, que nós possamos ver em Jonas um homem que tentou ser orgulhoso diante de Deus, mas que Deus o converteu e o resgatou e trouxe à vida, trouxe à tona para cumprir aquilo que Deus queria fazer. Salvar vidas. Sabe qual era o medo de Jonas? Era pregar em Nínive e Nínive se converter. Ele não queria perder esse prestígio. Ele queria que a palavra dele fosse dita e se cumprisse. E não cumprida em relutância, em contradição do que ele estava dizendo. Então que a vida de Jonas seja refletida na nossa vida para que nós possamos entender a missão. Muitas vezes, quando Deus nos chama e a gente se nega a isso, Deus coloca outro no caminho. Mas não pense que Deus esqueceu de você. Ele vai trabalhar a sua vida para que você continue a missão. Cedo ou tarde. Amém?